Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Opa, vamos para mais um país do continente africano? Que coisa, hein, gente? O continente africano já está ficando volumoso. E hoje o nosso trabalho será com o Senegal. Observem esse país localizado aqui na África Ocidental, cor verde, Senegal que tem capital em Dakar. Esses dias nós fizemos uma análise no Jornal do Masa Tradicional acerca de uma rota de narcotráfico entre o Brasil e o continente africano. Somente em 10 dias foram abordados cerca de 1.300 quilos de cocaína de origem brasileira descarregado no Senegal e daí espalhado pelo continente africano. Pois bem, gente, então vamos observar este país importante, país que tem ligações históricas com o Brasil do período infeliz da escravidão, Brasil que teve uma escravidão durante 350 anos, a mais longa e a pior do Ocidente. Então, obviamente, a gente precisa conhecer esse Senegal. Infelizmente, como nós vimos, por motivos não tão nobres, né? O Senegal, gente, que tem uma população de cerca de 15 milhões de habitantes, portanto, é uma população aproximadamente do tamanho do estado da Bahia, ocupando a posição 72 em relação ao número de habitantes. A área é bastante pequena, cerca de 200 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho do estado do Paraná, no sul do Brasil. Então, a posição em relação à área é de cerca de, a posição número 86. Ou seja, entre 195 países do mundo, esse é o 86º mais extenso. A densidade demográfica é cerca de 3 vezes a brasileira e temos aproximadamente 80 habitantes por quilômetro quadrado, como a gente pode observar, aproximadamente também a densidade do nosso estado do Paraná. A grande cidade é Dakar, a capital, a gente já localizou numa porção ocidental do Senegal, numa península com cerca de 3 milhões de habitantes, um dos grandes portos da África Ocidental. A taxa de urbanização é bastante baixa, aliás, essa é uma característica de todo o continente africano, apenas 47% da população vive em cidades, apesar de Dakar ser uma grande exceção nesse contexto. Crescimento populacional também é típico do continente africano, muito elevado para os parâmetros de hoje, 2,4% ao ano. Por sorte, a economia do Senegal está em ascensão e vem crescendo o triplo deste valor, o que garante uma melhoria contínua na qualidade de vida. O percentual de imigrantes é bem baixo, típico do continente africano, que normalmente é um continente de emigração, de perda de população, tanto que há um percentual muito grande de senegaleses vivendo na França. Em relação à distribuição etária, também é muito africano o Senegal, tanto que é uma população bastante jovem, até 15 anos nós temos mais de 40%, e acima de 65 anos, ou seja, os idosos são apenas 3%, o que mostra que a expectativa de vida é muito baixa. Inclusive, a expectativa de vida do homem no Senegal é de 60 anos, 10 anos a menos que no Brasil. E a expectativa de vida da mulher de 65 anos, portanto, 13 anos a menos do que a mulher brasileira, um dos países que nós analisamos de menor expectativa de vida, embora a situação venha melhorando, porque se você analisar há 10 anos, 20 anos, era uma situação muito complicada. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são muito distintas uma das outras, muito distantes, por isso o crescimento vegetativo é bastante elevado e um dos problemas muito marcantes do continente africano, sobretudo da região em que o Senegal ocupa, que é o Sahel, que é o sul do Saara, a área onde nós temos os 19 países mais pobres do mundo. Infelizmente, a taxa de mortalidade infantil é inacreditável, 48 por mil, péssima, 3 vezes pior que a do Brasil. O orçamento com a saúde é muito pequeno,
apenas 4%, um orçamento de 4,5 bilhões, que é o orçamento do país, frente a uma economia de 43 bilhões. Logo, se a gente compara o orçamento, que é o que o Estado gasta na economia em relação ao PIB, ele representa pouco mais que 10%. Eu sempre trago aquilo que eu chamo número mágico, justamente para desautorizar a imprensa nas suas mentiras contadas sistematicamente, para escravizar a mente do povo brasileiro ao lado do governo, ela que anda ao lado do governo de mãos dadas, mentindo sistematicamente, dizendo que o problema do Brasil não é a incapacidade dos governantes, mas sim que o Estado gasta muito, em gastando muito ele é um Estado ineficiente. Isto é uma mentira descarada. Por quê? Porque quanto menor a participação do Estado na economia, como nós vimos sistematicamente, não há uma única exceção no mundo. Todo país que gasta mais que o Brasil, que participa mais que o governo brasileiro na economia do seu respectivo país, ele é mais rico que o Brasil. Quando gasta menos, ele é mais pobre. Não vimos até agora, em mais de 30 países, nenhuma exceção. Esse número, que eu chamo de número mágico, ele é absoluto. Agora, podemos discutir, sim, a competência administrativa e o grande nível de mentira e de erosão, de intemperismo que a mídia, de mão dadas com a imprensa, vem contando sistematicamente para mentir, para escravizar, para destruir os direitos do povo brasileiro. Bom, a educação é obrigatória numa faixa bem pequena, dos 6 anos até os 16, ou seja, de quando a criança começa a tomar consciência do mundo ao entrar na escolaridade, até o início da juventude. A taxa de analfabetismo é outro problema terrível. Nós temos mais de 42% da população analfabeta. Se no Brasil é 8%, e esses dois cânceres chamados política e imprensa vem destruindo o Brasil, imagine no Senegal. Isto porque eu não estou falando do analfabetismo funcional, que permite que essas duas misérias que destroem o Brasil, a mídia e a política, façam com que as pessoas não consigam pensar, enxergar, raciocinar e ter informações. Se no Brasil, que é 8% a taxa de analfabetismo oficial, a taxa de analfabetismo funcional é muito maior, imagine num país com 42% de analfabetismo. Então é uma calamidade, tanto a saúde pública, com a taxa de mortalidade infantil elevadíssima, assim como um insuportável, um insustentável taxa de analfabetismo. O governo é uma república presidencialista, mas no caso do Senegal, para consolidar a democracia, há dois chefes, um vigiando o outro. Parece-se muito mais do que um parlamentarismo do que um presidencialismo, mas é semelhante ao sistema francês, que também funciona assim. Tem um chefe de governo e um chefe de Estado que observa o que o chefe está fazendo, um observa o outro. O chefe de Estado é o presidente Macky Sall, com 58 anos de idade, que assumiu o poder no dia 2 de abril de 2012, e o chefe de governo é o primeiro-ministro Mohamed Abdallah Boun Dionne, que assumiu o mandato dia 6 de julho de 2014. As Forças Armadas são muito modestas, 13.600 soldados apenas, usando um orçamento de apenas 300 milhões de dólares. Nisso o Senegal é muito sábio, afinal de contas, com um perfil socioeconômico tão empobrecido, não dá para ficar fazendo graça, gastando dinheiro com as Forças Armadas. Caso contrário do Brasil, que tem um dos soldados mais caros do mundo, e eu no top 10 vou fazer essa lista justamente para desmerecer mais uma vez a mentira da mídia e da política brasileira. Em relação à economia, é um país modestamente industrializado, não se poderia
supor uma outra coisa, é basicamente dependente do mar, tem um grande litoral proporcionalmente ao seu tamanho. A pesca, um pouco de mineração e o refino do petróleo estão entre as suas principais atividades do setor secundário e que representa 20% da população economicamente ativa. A agropecuária é típica da África Ocidental, uma grande produção de produtos em grandes propriedades, nos melhores solos, com mão de obra abundante e barata voltada para a exportação, abacaxi, o milho, sorgo, arroz, algodão, e uma pecuária que é bastante rara no continente africano devido às doenças endêmicas. Há uma boa produção de aves e um bom rebanho de suínos. Lembrando que emprega quase 53% da mão de obra o setor da agropecuária, o setor primário, que é bastante importante. Em relação aos recursos naturais, nós temos um pouco de petróleo, bastante fosfato e um pouco de minério de ferro. A água é um destaque, sobretudo por ser um país subsaariano, são quase 2.600 metros cúbicos por habitante. A eletricidade é minúscula, afinal de contas é um continente pobre nas grandes obras hidrelétricas, basicamente 3 grandes hidrelétricas para um continente que é quase 4 vezes maior que o Brasil e com uma população 6 vezes maior que a brasileira, produz cerca de 4 terawatts-hora, isso dá uma minúscula usina hidrelétrica brasileira. Para completar o setor da mão de obra, a gente que deu uma olhada no setor primário, que emprega mais de 50% da população, setor secundário 20%, setor terciário é minúsculo. Mostra então que o setor produtivo é bem maior que o setor especulativo, o setor de serviços. Tanto que o desemprego está na faixa dos 5%, é bastante reduzido. A moeda é o franco CFA. O franco era a moeda da França, evidentemente, trocou pelo euro, só que o franco CFA ele continua a vigorar nas ex-colônias francesas do continente africano e você precisa de 567 francos senegaleses para comprar um dólar. Muito baixo, né? Artificialmente desvalorizado. Mesmo assim, um dos grandes problemas continua sendo a balança comercial deficitária. O país exporta 2,5 bilhões, mas compra o dobro. Isso, gente, faz com que a balança comercial seja deficitária e o país recorra a empréstimos externos para poder tocar a vida da sua economia. Mas isso é muito complicado, porque ele tem que amortizar e pagar os juros dessa dívida. O PIB é de cerca de 43 bilhões de dólares, a renda per capita é muito modesta, de apenas 2.700 dólares, portanto cerca de 6 vezes menor que a do Brasil. Mas o crescimento, já que esse país recebe muito investimento da França, da China e da Suíça, o crescimento do ano passado foi de mais de 7%, uma das economias mais crescentes do mundo. O turismo é insignificante, é um país, apesar da grande atividade comercial portuária, é um país que não oferece aos olhos do mundo atividades econômicas turísticas importantes. Ele representa pouco mais de 350 milhões de dólares por ano, quase nada, uma inflação muito controlada, muito pequena, um custo de vida que aumenta apenas 1,3% ao ano. Os grandes parceiros comerciais são sua ex-metrópole, a França, a China, que vem tomando conta do continente africano, seu vizinho Mali e outro país europeu, que é a Suíça, que dá uma ajuda humanitária, apesar de ter interesses nos seus recursos naturais, evidentemente. Em relação ao conforto, um sistema ferroviário muito modesto, de apenas 900 quilômetros, um país que não traz dados sobre veículos,
de tal pobreza, tal nível, não há a captação da informação. Um país do tamanho do estado do Paraná, mas servido por apenas 9 aeroportos. Telefonia, apenas 1,8% da população possui, a maior parte concentrada em Dakar, na capital, raríssimos no interior. Funciona de uma forma muito primitiva o interior do Senegal. O índice de celulares quase paridade, ou seja, para cada 100 habitantes, 99 tem um aparelho celular. A internet é uma novidade, apenas 26% das residências. A banda larga, então, nem se fala, apenas 26%. Então, fizemos mais um país do continente africano, pela primeira vez um país da África Ocidental. Nós vamos, portanto, inaugurar a playlist da África Ocidental. Nós já temos uma da África Setentrional, o norte da África Meridional, do leste da África, o África Oriental. Agora a gente vai inaugurar uma da África Ocidental e aí vai faltar somente uma da África Central para que a gente possa conhecer as 5 regiões do continente africano e seus 54 países. Tudo de bom, um abraço. Não se esqueçam que recentemente nós temos reportagem no Jornal do Masa tradicional. A União Africana criou a Zona de Livre Comércio do continente africano, a ZLEC, que passa a funcionar em 2020. Um abraço, até a próxima, tudo de bom.